Então tá, galera, mais um videozinho em que eu vou apresentar para vocês um dos três porquinhos, ou um dos três mosqueteiros da sociologia, um dos fundadores da sociologia, que é o Karl Marx. Então, quem era esse indivíduo? Quem é esse famoso Karl Marx? Todo mundo fala, poucos leram, né? Para variar, mas quem era esse indivíduo? Influenciou muito a história, influencia ainda. Karl Marx, então, era um alemão, nasceu em 1818, morreu em 1883 na Inglaterra. Na época do Marx, como a gente já viu, não existia a sociologia enquanto disciplina acadêmica. Ainda nem existia a sociologia propriamente dita, era aquele filósofo, o Comte, que estava pensando numa disciplina, numa ciência, que fosse capaz de explicar a sociedade. Marx não era sociólogo, nem no início da carreira, nem no final da carreira dele. A formação dele é outra. Ele fez direito, como era uma coisa relativamente comum na época, faz um doutorado em filosofia, né? Naquela época, doutorado não era como é hoje, em que tu passa 4 anos para defender uma tese. Tinha uma certa defesa de tese, mas não era não dá para dizer que era a mesma coisa. Era uma defesa, mas não era uma outra etapa, como hoje tu fica 4 anos para desenvolver uma tese. Não, era mais uma espécie de especialização, um doutorado, do que é um doutorado hoje propriamente dito, né? Mas embora o Marx não seja formado em sociologia, ele tenha uma formação em direito e filosofia, a gente pode dizer que o pensamento dele está presente em todas, sem exceção, disciplinas das ciências humanas. E o que eu costumo dizer, se os três porquinhos têm, dentro da sociologia, o mesmo peso teórico, de importância teórica, o Marx, ao contrário, uma visão mais geral das ciências humanas, o peso dele é muito menor. Vocês vão encontrar o Marx, inclusive na psicologia da educação, sociologia da educação, propriamente dita, vocês vão encontrar Marx na sociologia, na política, no direito, inclusive, né? E, além da filosofia, vão encontrar na economia. Dá para dizer que a obra do Marx, ela pode ser na história, ela pode ser uma obra histórica, pode ser uma obra sociológica, uma obra filosófica, uma obra econômica e também uma obra do direito. Um ponto que eu acho que é fundamental a gente em relação ao pensamento do Marx é o fato do Marx não ter uma vida acadêmica. Eu devo ter dito para vocês em outro momento, em outro vídeo, o Marx não viveu dentro da academia. Ele faz um concurso, ele presta concurso, mas ele não passa nesse concurso. Isso vai ser importante na vida do Marx, porque isso vai levar o Marx a um outro tipo de produção intelectual. Uma produção intelectual que tem sim um fundamento científico, que tem sim um rigor científico, mas vai ter também um peso da militância. E a gente pode dizer que esse peso da militância dificulta a leitura da obra do Marx, porque em alguns momentos o Marx chega a ser panfletário. Em alguns momentos ele é repetitivo, que é um ponto positivo, ele é um autor bastante didático, embora não seja fácil, mas ele é didático, muito mais didático que o Max Weber. O Durkheim também é didático, mas o Marx, como a pretensão dele, justamente porque depois dele não conseguir essa vida na academia, ele vai tentar uma vida voltada ao engajamento e na transformação social, isso faz com que a obra dele seja uma obra relativamente acessível. Mais acessível e difícil, por outro lado, porque vai ser difícil separar o que é panfleto e o que é teoria na obra do Marx. A grande questão, o Marx vai entrar na história como um pensador, um filósofo, um teórico do socialismo, mas o Marx não é o primeiro socialista da história. A gente vai encontrar, desde a Revolução Francesa,
Graco-Babeuf, por exemplo, né? Só que o Marx fazia o seguinte, o Marx e o Engels, que na verdade é uma dupla. O que o Marx é de diferente do Graco-Babeuf, por exemplo? Uma das diferenças é que o Graco-Babeuf, na visão do Marx, estava muito mais preocupado em simplesmente mudar a sociedade. E o Marx diz o seguinte, é o que ele vai chamar, e o Engels vai chamar depois, num livrinho chamado do socialismo utópico ao socialismo científico, que o importante não é simplesmente querer mudar a sociedade. O importante é saber como. Para poder mudar a sociedade, necessariamente, a gente precisa entender a sociedade, saber como ela funciona, e para isso, Marx vai ter uma base científica para estudar a realidade. Que no caso do Marx, a grande preocupação é o capitalismo. A gente pode dizer que os três porquinhos, o que move os três porquinhos em termos teóricos e compreensivos, é entender esse sistema que está surgindo, que está se desenvolvendo, que é o sistema capitalista. Bem, principais obras do Marx, a gente tem o Manifesto Comunista, de 1848, a Ideologia Alemã, que também é de 1840 alguma coisa, mas aqui está como 32 porque é a primeira vez que a Ideologia Alemã é publicada, que é impressa. E o Capital, de 1867. Dessas três obras, a única completa é o Manifesto Comunista. A Ideologia Alemã, que é um livro fundamental, na verdade, ela é uma coleção de apontamentos, de estudos, ela é uma obra incompleta. E o Capital, que são 3 ou 4 livros, para depender da editora, também é uma obra incompleta. Apenas o primeiro livro é completo. O Marx pretendia tornar a obra completa, obviamente, mas ele morre antes, né? E ele só vive, se eu não me engano, apenas a primeira edição publicada. Então, alguns pontos chaves da ideia do Marx que vai ser fundamental para a gente entender a relação do Marx com a educação, e depois a gente vai fazer alguns paralelos em outro momento. É a primeira. O Marx entende que a sociedade é dividida em duas partes em conflito. Aqui a gente já tem o primeiro ponto que distingue ele do Durkheim, porque se o Durkheim entende que a sociedade é composta por partes diferentes, aqui no Marx essas partes não estão apenas em diferença, mas estão em conflito. Então, ao longo da história da humanidade, existe duas classes fundamentais. Atenção, se eu estou dizendo que existem duas classes fundamentais, não significa que a sociedade seja composta apenas por duas classes, mas sim que são essas duas classes que são as responsáveis, digamos assim, para a configuração, para a caracterização dessa sociedade. Então a gente tem, de um lado, as classes dominantes, que são as classes detentoras do meio de produção, que ficam com a riqueza, e as classes dominadas. O que possui a classe dominada? A capacidade de trabalho. Na visão do Marx, as classes dominadas produzem as riquezas, mas não ficam com elas. Quem fica com a riqueza é a classe dominante. Então, para a gente visualizar, Brasil colônia. Quem eram as classes dominantes? As classes dominantes no Brasil colônia eram os senhores de engenho. Eles eram os donos dos meios de produção, ou seja, eles eram donos da terra, donos do engenho, e as classes dominadas eram donas da capacidade de trabalho, que eram os escravos. Os escravos produziam o açúcar, a cana e o açúcar, que não ficavam com essa cana e o açúcar e que era entregue para as classes dominantes, ou seja, para os senhores de engenho. Ou seja, as classes dominadas produzem a riqueza social que fica com a classe
dominante. Bem, o Marx não estuda o Brasil colônia, ele estuda o capitalismo, o início do capitalismo, então a gente pode dizer, de uma outra forma, que o capitalismo é composto pela classe dominante, que no caso da época do Marx, o que predominava na economia era o capitalismo industrial, então a classe dominante vai ser a burguesia industrial. Por outro lado, a classe dominada são os operários, também conhecido como proletários. Bem, só para fechar então, porque a gente vai desenvolver mais a questão mais voltada para a questão da educação, né? Isso aqui é só para a gente conhecer o Marx, embora eu espero que provavelmente todo mundo já tenha ouvido falar dele, mas só para a gente poder situá-lo, né? Há alguns pontos fundamentais e alguns outros conceitos. Na visão do Marx, o desenvolvimento da história é justamente o desenvolvimento da luta de classe. Isso ele é bem explícito, inclusive, no próprio manifesto. Ele vai dizer que desde a história da humanidade, quando surgiu a história, não quando o homem era primitivo, mas como a gente, quando diz que surgiu a história, é a história da luta de classes. Primeiro, os donos de escravo no mundo antigo e os próprios escravos. Idade Média, servos e nobres. Os donos da terra e os donos da capacidade de trabalho. Mundo capitalista contemporâneo, operário e burguês industrial. Como é que se configura isso? Ponto importante. O que faz a diferença entre a sociedade feudal e a sociedade contemporânea? O que faz com que a classe dominante numa época seja a nobreza e no outro momento a burguesia? É o modo de produção. O que caracteriza a sociedade é o modo de produção. O que é o modo de produção? O modo de produção é a forma em que a sociedade se produz. É preciso ter claro que, os 3 porquinhos, a sociedade ela é produzida. Ela não é algo que vem do nada, não é algo que surge de uma forma espontânea. E nós, enquanto parte da sociedade, somos produzidos por ela. Então a gente pode dizer que o modo de produção da Idade Média era o modo de produção feudal. O modo de produção atual é o modo de produção capitalista. Ou seja, a forma que a sociedade se produz é a forma capitalista. Que implica modos de produção e relações de produção. Meios de produção, aliás, modos de produção implica os meios e as relações de produção. As relações de produção, é o que a gente já viu ainda agora, é relativo, e aqui a gente poderia dizer que é o lado sociológico do Marx, às classes, a como as classes se relacionam. Mas para entender como as classes se relacionam, é preciso entender também os meios de produção. O que são os meios de produção? São basicamente os instrumentos de produção. Por exemplo, uma sociedade agrária, como era a sociedade medieval, significa que o formato de produção da sociedade medieval está ligado à terra, ou seja, os meios de produção da sociedade medieval é basicamente a terra, relacionado à terra. O meio de produção é a terra. Da terra que vai vir diretamente o trigo, que vai alimentar tanto os nobres, quanto os servos, quanto o clero, o arado, a vaca, né? Mas sem a terra não tem produção de sociedade nenhuma. O modo de produção capitalista, não que ele não precise da terra, ele precisa, mas a terra vira apenas um insumo. Porque nós, na sociedade capitalista industrial, somos industrializados. A nossa especificidade, enquanto sociedade industrial, é que nós somos industrializados. Então a gente pode pensar que a sociedade se produz no formato que ela é, a partir da produção das roupas industriais. A gente compra uma roupa feita em série numa loja, né? O alimento
Se tu mora numa grande cidade, que é onde a maior parte da população vive, numa cidade ou numa grande cidade, provavelmente tu não pega o leitinho da vaca, tu pega da caixinha ou da lata de leite em pó, que não é mais lata, né? Cada vez mais é plástico, mas tu vai pegar de algum lugar que é um produto industrializado. Tu vai comprar um pão da Seven Boys, produto industrializado. Vai tomar um suco de uva da CBS, suco de uva industrializado, né? Então, só fechar, Karl Marx, embora não tenha uma formação em sociologia, mas ele vai dar vários conceitos que vai ser auxiliar da compreensão da sociedade. E por enquanto é isso. No próximos vídeos a gente vai ter mais especificamente a relação do Marx em relação à escola e o Durkheim em relação à escola. Até a próxima.